how you change the world. That's how you change the world. Bom, galera, dando sequência aqui nessa correção, a prova aí de técnico em informações que ocorreu em 2016, tá? Bom, galera, a questão 23 vai dizer que em 2010, de acordo com o censo demográfico, as mulheres representavam cerca de 52% da população em idade ativa residente em áreas urbanas do país. O gráfico 1 vai dizer a questão que ele foi elaborado com base nos dados dos censos demográficos de 91 e 2000 e 2010. E ele apresenta o percentual. Guarde essa palavra, porque percentual é uma relação por 100, tá? Então é percentual, por 100 de homens e de mulheres com mais de 10 anos de idade que, no período de referência das pesquisas, estavam trabalhando ou procurando emprego. Então olha para o gráfico 1. Nós temos essa barra preta, essa barra negra aí, que é relacionado ao número de homens, proporcionalmente. Temos aí também, galera, essa barra cinza, que indica o percentual aí, do número de mulheres, tá? Tanto que ele até afirma, né, que em 2010, 52% da população em idade ativa residente em áreas urbanas do país é o que representa as mulheres. Bom, ainda nessa questão, uma questão muito longa, galera, temos o gráfico 2. É o tipo de questão muito cansativa que geralmente você tem que deixar para fazer no final, tá? Não é uma regra assim exata, né? Mas por ser uma questão cansativa, você deve sempre procurar fazer as mais fáceis e deixar as mais difíceis ou as mais demoradas para o final, tá? Então, temos aí a fonte do IBGE também. E o gráfico 2, que ele diz que foi elaborado a partir dos dados de pesquisa mensal de emprego, PME. Então, nós estamos falando de emprego, de 2009. E apresenta a distribuição da população ocupada por grupos de atividade segundo o sexo nas 6 principais regiões metropolitanas do Brasil, do país, tá? Então, galera, agora você repare que é um gráfico que apresenta uma relação aí por 100, tá? De novo, continua a barra negra sendo o número de homens e a barra cinza sendo o número de mulheres, tá? Tem a fonte aí realmente do IBGE. E ele diz, a análise dos gráficos 1 e 2 indicam respectivamente. Então, o que o gráfico 1 e o que o gráfico 2 vai indicar? Então, cada alternativa dessa, a A, B, a C, a D e a E, vão ter duas afirmativas. Uma afirmativa para o primeiro gráfico e uma segunda afirmativa para o segundo gráfico. Nós temos que saber qual das duas afirmativas estão corretas, tá? A letra A vai dizer que o gráfico 1 apresenta a expansão do rendimento médio das mulheres. Galera, o gráfico 1 não indica isso em momento algum. O gráfico 1, ele mostra um aumento da participação das mulheres, ok? Há um aumento do número de mulheres, há um aumento de percentual de mulheres ativas e não relacionado ao rendimento, então ao salário, melhor dizendo. Então a alternativa A, ela é uma alternativa assim falsa, tá? Porque ela está falando de salário, ela está falando de rendimento e o gráfico 1 não fala explicitamente sobre isso, tá? Ainda que se aumenta o número de mulheres no mercado de trabalho, é claro que vai ter mais dinheiro para essas mulheres, mas a expansão do rendimento se refere especificamente ao aumento de salário, que não é isso que está no gráfico 1, tá? E a segunda afirmativa da questão A diz que o gráfico 2 indica a feminilização do setor secundário. Bom, galera, só para deixar claro para vocês aqui o que é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário é o setor que está relacionado com a produção através da exploração de recursos da natureza, tá? Então, ele vai trabalhar o setor primário com matéria-prima, como a agricultura, a mineração, a pesca, a pecuária, o extrativismo vegetal e a caça, tá? É o setor primário que vai fornecer matéria-prima para as indústrias de transformação, tá? Que no caso é o setor secundário às indústrias de transformação. Pessoal, dá uma olhada nas minhas aulas a respeito de industrialização. Industrialização no Brasil e industrialização no contexto assim mais geral, tá? Que aí eu falo sobre o setor primário, secundário e terciário.
Nessa questão aí, galera, ela está falando na afirmativa A sobre o setor secundário, tá? Feminilização do setor secundário, que são os setores de transformação. Por exemplo, eu posso dizer que a indústria é um setor de transformação, tá? Agora, você tem uma feminilização do setor secundário, mas olhando para o setor ainda de indústria, aí, do grupo aí, econômico da parte da indústria, que é o setor de transformação, que pode ser considerado um setor de transformação, o número de homens é muito maior do que o número de mulheres. É quase o dobro, tá? Então, de forma alguma, o setor secundário corresponde a essa afirmativa, tá? Então, de cara também nós ignoramos a segunda afirmativa. E só para deixar bem claro ainda para vocês, o setor, galera, assim, considerado o setor secundário, como eu falei, é o setor da economia que transforma matérias-primas em produtos industrializados, como roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos e casas, tá? E o setor terciário, galera, é o setor econômico relacionado aos serviços, tá? E eu posso citar o comércio, a educação, saúde, telecomunicações, serviços de informática, seguros, transporte, serviços de limpeza, serviços de alimentação, turismo, serviços bancários e administrativos, né? E transportes. Esse último que eu falei agora é o setor terciário. E relembrando, o setor secundário é que transforma matéria-prima em produtos industrializados. Então, a alternativa A não pode ser. E eu sei, galera, que eu estou indo até além daquilo que assim, está ficando uma aula assim, em cima da questão. Eu estou procurando pontuar em cada afirmativa para que vocês tenham um maior esclarecimento a respeito dessa questão, tá? Para que vocês possam fazer uma boa prova. A segunda alternativa aí, que é a afirmativa B, vai dizer que o gráfico 1 apresenta a elevação da taxa de desocupação dos homens. Galera, olha só, de fato, o gráfico 1, você tem uma diminuição da taxa de ocupação, no caso aí uma elevação, um aumento da desocupação dos homens. Galera, essa é uma pergunta muito maldosa, tá? É uma pergunta assim, é uma afirmativa muito capciosa, que tem um requinte de maldade para confundir o candidato, tá? Então, existe uma elevação da taxa de desocupação, segundo o gráfico 1? Sim, porque você tinha 70 homens percentualmente trabalhando, diminuiu para 69 e depois diminuiu para 67,6%. Então, de fato, a alternativa B, a primeira afirmativa, está correta. A segunda diz que o gráfico 2 apresenta o predomínio de mulheres no setor primário, tá? Galera, o setor primário não está destacado nesses grupos aí, que é pesca, que é mineração. Então, de forma alguma, pode ser a letra B. A letra C vai dizer que o gráfico 1 apresenta o incremento do nível de ocupação das mulheres. Bom, galera, de fato, há um aumento do nível de ocupação das mulheres. E a afirmativa ainda continua, que o gráfico 2 apresenta a menor dispersão ocupacional entre os homens. E repare bem que ele fala que há uma menor dispersão ocupacional entre os homens. Negativo. Os homens ganham em cada um desses grupos econômicos e só vão perder na administração pública e nos serviços domésticos, tá? Nos demais, os homens ganham tudo. Então não pode ser a letra C também. A alternativa D vai dizer que o gráfico 1 apresenta o aumento da taxa de atividade das mulheres. E é exatamente isso que o gráfico aumenta. E ele vai dizer ainda, na questão D, que o gráfico 2 apresenta a segmentação ocupacional com base no gênero. Sim, a ocupação com base no gênero de sexo masculino ou feminino para a indústria, tá? Para a construção, para o comércio. Então, com certeza é a letra D de dado, tá? Então, a questão 23, resposta certa, é a letra D. A letra A ainda fala sobre a expansão do bônus demográfico. O número de homens diminuiu, o número de mulheres aumentou, certo? Agora, se eu for fazer uma afirmativa somando o número de pessoas trabalhando, aí eu tenho que somar cada um. 70 com 36, quanto que isso dá de gente tá, no total trabalhando? 69, 46, 67, 50. Eu acredito, até analisando o gráfico, que houve sim
uma expansão do bônus demográfico, tá? Agora vamos ver a segunda afirmativa, que fala uma equidade, ou seja, um equilíbrio, uma igualdade ocupacional com base no gênero no setor público. Negativo, galera. Repare que no setor público, que é a administração pública, o número de mulheres é maior que o número de homens. Então não há uma equidade, há um desequilíbrio ocupacional com base no gênero no setor público. Para que houvesse uma equidade ocupacional, teria que ter 50% de homens e 50% de mulheres aí no setor público, tá? Por exemplo, é um exemplo que eu dou para vocês de equidade ocupacional aí, tá? Então, galera, repare bem aí e veja que a letra E não pode ser a letra E. Bom, galera, chegamos aí à questão 24 do IBGE, tá? Galera, essa aí vai falar sobre a nossa Amazônia Azul, ok? Eu falei sobre essa matéria aí exatamente como tá aí, bem certinho aí. Então quem assistiu as minhas videoaulas aí, matou muita questão aí nesse concurso, tá? Então essa questão aí da Amazônia Azul tá na minha videoaula, se eu não me engano, a videoaula 2 de divisão político-administrativa. Exatamente isso que eu botei na minha videoaula, exatamente isso daí que caiu, galera. Então quem assistiu minha videoaula faturou, beleza? Olha só, a questão 24 diz o seguinte, nós temos aí, em 4 de janeiro de 1993, o governo brasileiro sancionou a lei número 8.617, que tornou os limites marítimos brasileiros coincidentes com os limites preconizados pela ONU, tá? Sobre o direito do mar, em 1982. De acordo com a legislação brasileira, a faixa de 12 milhas marítimas ou 12 milhas náuticas e a faixa que se estende das 12 às 200 milhas marítimas ou 200 milhas náuticas, indicadas na figura acima, são denominadas respectivamente. Então, galera, se você assistiu minha videoaula, você sabe que 12 milhas marítimas, 12 milhas náuticas, correspondem ao mar territorial, ok? Onde o estado costeiro ele tem soberania absoluta sobre todos os navios que vão circular e sobre os recursos naturais. O estado costeiro, a nação costeira, tem domínio absoluto sobre aquilo que vai navegar e a exploração dos recursos naturais, tá? Essa 12 milhas náuticas então corresponde ao mar territorial, beleza? 12 milhas náuticas, galera, está convencionado porque quando o ser humano ele chega na linha de praia, na areia do mar, com o seu olho nu, ele consegue enxergar no máximo 12 milhas náuticas, que seria, acho que aproximadamente 22 quilômetros, algo em torno disso. É o máximo que o olho humano consegue enxergar, tá ok? Quando você passa do mar territorial, 12 milhas, nós entramos na zona econômica exclusiva, tá? Que são 200 milhas náuticas, equivalente a aproximadamente 370 quilômetros. Então, galera, essas 200 milhas, o estado costeiro, a nação costeira, ela detém a soberania sobre os recursos naturais, sendo permitido a livre navegação de qualquer navio, de qualquer embarcação, de qualquer país, tá? Então, um porta-aviões, por exemplo, de uma nação inimiga, pode passar ali a 200 milhas náuticas. O que o estado costeiro tem é a soberania sobre a exploração dos recursos naturais dentro dessa faixa, tá? Então, por exemplo, o Brasil ele explora o petróleo, né? Extrai petróleo ali do pré-sal aí, nessa faixa aí. Bom, galera, e depois que você passa dessa faixa toda aí, você entra no talude oceânico, tá? Então são as zonas abissais, ok? Então, galera, a alternativa que corresponde à correta na questão 24 é a letra D, galera. Mar territorial e zona econômica exclusiva que eu acabei de explicar para vocês, beleza?